Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados e especialmente agradecemos os presentes nesta plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Convidamos neste momento para compor esta mesa diretora o ex-presidente mirim da Legislatura 2018, Enzo Dutra Presoto. Aproveito para agradecer a presença dos pais Adriana Heitz Birger, Sidney Roberto Birger e Juliana Alves Coelho. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira para fazer o momento bíblico. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeiras riquezas? Lucas, capítulo 6, versículo 10 a 11. Convido o vereador mirim Efraim Caleb Mertens para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária. Ao primeiro dia
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2019, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 8ª sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Em seguida, o presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. Após, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo fez a leitura do momento bíblico e, em seguida, o vereador mirim Andrei Felipe Pinto fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 7ª sessão ordinária, ocorrida no dia 16 de junho de 2019, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Foram colocados em discussões e votação os requerimentos de números 62 a 65, bem como o projeto de lei mirim número 1 de 2019, todos aprovados por unanimidade. Por fim, precedeu-se a eleição da segunda mesa diretora desta legislatura, tendo sido eleita a chapa composta pelos vereadores mirins: Camila Coelho, presidente; Lucas Tais Luiz, vice-presidente; Yasmin Souza da Silva, primeira secretária; e Andrei Felipe Inter, segundo secretário. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de julho de 2019, às 15 horas, no plenário José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária Yasmin Souza da Silva, Francine Eduardo dos Santos, José Alexandre Martins da Costa e Ana Carolina Soares Ribeiro. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Camila Coelho, em seu nome, os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Dia do Hospital. O Dia do Hospital é comemorado no Brasil em 2 de julho, e esta é uma data formada para homenagear a instituição e os profissionais que trabalham na área de saúde, como médicos, cirurgiões, enfermeiros, terapeutas e fisioterapeutas e etc. Essa data é celebrada em 2 de julho em homenagem à data da fundação do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Santos, no estado de São Paulo, em 1945, considerado um dos maiores hospitais no Brasil. A origem dos hospitais remete à Idade Média, quando ordens religiosas começaram a acolher e a cuidar de doentes em suas dependências, e um hospital nasceu. Na nossa cidade, existem vários hospitais que possuem profissionais dedicados e abnegados que labutam dia e noite, dedicando quase que toda a sua vida exclusivamente a cuidar de pessoas enfermas, mesmo tendo de enfrentar baixas remunerações, falta de condições de exercer a atividade pelo fato de estar sucateada e a falta de investimentos pelo poder público na área de saúde do nosso país. E o pior, ainda a falta de respeito e consideração para com estes profissionais. Agradeço de todo o meu coração os profissionais que lutam para salvar vidas diariamente. Não importa a função que desempenha, das mais humildes aos coordenadores, todo profissional que trabalha nos hospitais tem uma grande missão, que praticamente é um celibato. Parabéns pelo esforço e dedicação. E ainda encerro este discurso com a seguinte frase do autor Violetas na Janela. Hospital é sempre hospital. Não é lugar de alegrias, também não é de tristezas, mas de esperança. Obrigado, e que o arquiteto do universo os abençoe. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Yankovski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Em meu discurso de hoje, irei falar sobre concessões públicas. As concessões públicas são contratos realizados pela administração pública com a iniciativa privada, pelos quais o poder público transfere à iniciativa privada o direito de executar, realizar e explorar um serviço público para que esse terceiro exerça esse serviço sobre sua responsabilidade e possa usufruir das receitas obtidas. As concessões têm como objetivo melhorar a qualidade do serviço prestado, beneficiando assim a população consumidora desse serviço. As concessões geralmente ocorrem quando a administração pública não tem mais condições técnicas e ou financeiras para continuar realizando o serviço para a população. As obrigações e os direitos da empresa concessionária são regulados pelo contrato vigente e estabelecidos no começo da concessão. Assim, os dois lados se sentem mais seguros. Por um lado, o governo estabelece em contrato quais as responsabilidades da empresa concessionária, inclusive obras de melhoria a serem feitas. Por outro lado, a empresa concessionária tem a garantia de que a concessão terá um prazo mínimo e de que poderá cobrar pelos seus serviços preços suficientes para que ela tenha um retorno satisfatório sobre seus investimentos. Os aeroportos, as rodovias, os serviços de saneamento, de coleta de lixo e de limpeza urbana são os mais frequentes alvos das concessões públicas. De acordo com a NSC Total, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, vai apresentar no dia 25 deste mês o pacote de concessões que compõe a terceira e última etapa da reforma administrativa do Executivo. O pacote inclui 15 projetos. São áreas e serviços hoje administrados pelo poder público e que são repassados à iniciativa privada. Há a expectativa de que investimentos em torno de 250 milhões de reais. Os ativos incluem gestão de praças, iluminação pública, área azul, pátio do CETERB, rodoviária e o aeroporto Quero-Quero, entre outros. Por fim, parabenizo ao Executivo Municipal por apresentar esse pacote de concessões que beneficiará a população com a melhora dos serviços a serem concedidos. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paes, da Escola Básica Municipal Visconde de Taunay, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a presidente mirim Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial o ex-vereador mirim ex-Dutra Presuto. Timidez e insegurança. Palavras pouco ditas, mas até bem praticadas. Eu não sei se pessoas tímidas são inseguras, ou se pessoas inseguras acabam sendo tímidas. Eu só sei que se eu tivesse o poder, eu não deixaria ninguém sentir isso, porque é um sentimento horrível e muito doloroso. Deixar de fazer coisas por medo ou pelo fato de não ser aceito pelos outros não é legal, é bem desagradável. E por que eu estou falando disso? Me olhando aqui, não dá para dizer que quando eu vou fazer uma ligação, eu tenho que me trancar em algum lugar, discar o número e rezar para não acontecer nada de ruim. Que ao falar com alguém ou ao subir aqui, eu fico vermelha e tremendo muito, e meu coração não bate muito rápido. Que eu deixei e deixo de usar e falar coisas porque já me falaram que é errado, ou porque já me falaram que é feio e que não combina comigo, mas que eu gosto, mas que eu deixo de usar e de falar. Que antes de subir aqui, eu mando meu discurso para umas 3 pessoas, e eu sempre tenho que perguntar se está bom e se eu devo mudar alguma coisa, porque eu sempre acho que o meu texto está ruim, e que quando eu chegar aqui vai ter alguém que fez um texto melhor que o meu, e que eu vou me sentir mal depois quando eu chegar em casa. Que antigamente, ao sair de casa, eu tenho muita insegurança com os meus braços e pernas. E que não importava se estava calor ou frio, eu tinha que sair com uma blusa, um casaco e uma calça. E quem se lembra que quando nossa primeira vez que a gente estava aqui, todo mundo se reuniu, todo mundo conversou,
E eu estava lá, naquele canto, sozinha, sem querer falar com ninguém. Mas ainda bem que isso mudou, porque hoje todos nós somos amigos e colegas. Eu me sentia insuficiente para quase tudo. Para todo mundo, na escola e até aqui. Hoje em dia isso mudou, mas não tanto. Geralmente quero uma afirmação de todo mundo. Se você diz que me ama, eu vou perguntar de novo. Se você diz que eu estou bonita, ou se você quer mesmo fazer tal coisa comigo, eu vou perguntar de novo, porque eu sempre acho que você não quer. Ter o sentimento de incerteza é uma coisa muito horrível. E eu fico muito feliz quando alguém diz que é seguro de si ou que está feliz consigo mesmo, porque eu também queria sentir isso. A insegurança vem do desejo de se sentir seguro. Quando temos a necessidade de se sentir seguros, se sentir protegidos e de ter a certeza que tudo vai dar certo. Eu ainda sou um pouco insegura, mas uma coisa que me ajudou muito, foi quando eu entendi que nada é seguro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar mais. Hoje a gente é amigo de um, amanhã a gente pode não ser mais. Amanhã pode acontecer tudo e a gente não sabe. Nada é seguro. A partir do momento que eu entendi que eu não tenho controle de nada e que ninguém tem controle de nada, ficou mais fácil de lidar com esse sentimento. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial ao ex-vereador mirim Enzo, meu pai e minha mãe, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Estamos vivendo uma transformação tecnológica no Brasil e no mundo, que se caracteriza principalmente por inserir a internet em nosso cotidiano e, com ela, um grande volume de informações instantâneas. Indústrias de jogos digitais ganharam bastante força durante esse processo, proporcionando uma diversidade de entretenimento e cada vez mais próximo à realidade de seus jogadores. A questão aqui é convidá-los a refletir sobre os aspectos positivos e negativos que os jogos apresentam. Durante minha pesquisa, grande parte das opiniões apresentadas são negativas. Contudo, precisamos considerar que os jogos são hoje, para grande parte dos jovens, uma das maiores opções de entretenimento. E não há perspectiva contrária. As indústrias de jogos estão produzindo cada vez mais jogos atrativos, combinando desafios, sons, roteiros, movimentos sinestésicos, cenários, qualidade de imagem, personagens, entre muitos outros fatores. Produzem jogos diversificados que atingem as mais diversas faixas etárias. Um dos segredos a atrair a atenção dos jogadores por muito tempo é a sensação do flow, causada durante os desafios dos jogos. Algo semelhante à epifania, ou seja, uma alegria súbita de realização que causa a sensação de prazer. Vale lembrar que esse sentimento é o caminho da diversão e não a diversão em si. De acordo com profissionais da saúde, compartilho dicas valiosas para deixar a hora do jogo atóxica, evitar jogar antes de dormir, respeitar as faixas etárias. Os pais precisam saber o que estamos jogando e com quem, fazer pausas a cada 60 minutos jogados para se alongar e evitar lesões musculoesqueléticas, evitar o uso de fones de ouvido e manter uma distância mínima de 60 centímetros da tela. Assim, mantemos a diversão e equilíbrio simultaneamente. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, e, em seu nome, o restante da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, a plateia, e, em especial, o ex-presidente mirim Enzo e a minha mãe. Hoje eu vim apresentar um problema que é comum para todos nós aqui em Blumenau, que é o trânsito.
Nós temos o famoso horário de pico, perto das 6 da tarde e das 6 da manhã. Mas, sendo sincera, esse trânsito já acabou se tornando parte do dia inteiro, mesmo que não em todas as partes da cidade, o que acabou fazendo a população tornar isso parte da sua rotina, o que ainda bem é algo que eu creio que eu não deveria acontecer. Podemos concordar que ninguém gosta de ficar preso em um carro por um período de tempo quase sempre indeterminado. O porquê disso acontecer está em alguns fatores que podem ser controlados ou não. Devemos levar em conta a geografia da nossa cidade. A nossa região é repleta de morros e rios, e não seria a opção mais viável construir túneis ou pontes em todos os lugares. Também o fato de que Blumenau não foi uma cidade planejada como Brasília, por exemplo, o que não é algo ruim, mas com certeza influencia o jeito que o trânsito muda as coisas por aqui. Um fato que pode, mas é difícil de ser controlado, é o próprio motorista. É importante manter uma distância de segurança entre os carros, tanto para evitar possíveis batidas, tanto para evitar o trânsito. Agora eu vou pedir para cada um de vocês, para ficar mais fácil de entender essa parte da explicação, para imaginar 2 carros dirigindo um atrás do outro. Se o da frente desacelerar ou parar, e o de trás estiver muito perto, ele vai consequentemente desacelerar ou parar também. Agora, se ele estiver um pouquinho mais longe, ele vai conseguir continuar a manter uma velocidade constante e não vai manter esse efeito dominó com os outros carros atrás, ao menos até o carro da frente conseguir acelerar e manter uma velocidade normal novamente. Algo que também pode ajudar a diminuir o trânsito é simplesmente diminuir o volume de carros na rua. Porém, essa parte já é um pouquinho mais difícil. Já foi tema de diversos requerimentos de vereadores mirins para ter mais linhas de ônibus na cidade. Isso é algo que eu acredito muito firmemente que vai ajudar a diminuir esse volume. Mas também, se as pessoas que, por exemplo, moram muito perto, trabalham juntas ou estudam juntas, também podem combinar caronas, que já vai ajudar bastante. E as obras que estão sendo feitas na cidade também vão ajudar nesse futuro. Como ainda estão em processo de construção, resta ao povo ser compreensivo e tentar ajudar na sua própria maneira. Atualmente, de acordo com o site da Prefeitura de Blumenau, contamos com 130 agentes que coordenam o tráfego nas áreas que ocorrem mais confusão, por assim dizer. E, em uma conversa com meu pai, ele me explicou alguns pontos além desses com uma fala que me fez entender um pouco melhor, apesar de ser um grande paradoxo. Blumenau, apesar de ser uma cidade grande, ainda é pequena. Quer dizer que somos uma cidade grande em extensão, mas que ainda está se desenvolvendo. É possível notar que a maioria dos estabelecimentos que a população geralmente frequenta está no centro, e todas as pessoas precisam chegar até aqui todos os dias, o que também ajuda a causar trânsito. Essa parte do problema já é um pouquinho mais complexa de resolver. Talvez comprar as coisas dos estabelecimentos perto da sua casa poderia ajudar eles a se desenvolverem também, mas não são todos os bairros que têm essa infraestrutura, o que já faz uma lombada nessa parte. Então, em um geral, a gente pode dizer que, apesar do problema do trânsito de Blumenau existir e ser visível e fácil de ser notado no nosso cotidiano, não é algo que conseguimos solucionar completamente. Amenizar, sim, mas eliminar, eu acredito que seja muito difícil. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra ao vice-presidente mirim, vereador mirim Lucas Tais Luiz, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widmann, que dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente cumprimentar o vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, e as demais autoridades da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público que nos prestigia nesta casa, em especial a minha mãe, e ao ex-presidente mirim, Enzo, e aos que nos acompanham pela TVL ou por outros meios, uma boa tarde a todos. Para este discurso, quero aproveitar para compartilhar um problema que localizei na BR-470, mais especificamente na passarela localizada entre o Norte Shopping e a Cooper Supermercados. Passando pelo local, avistei uma fenda na passarela e fiquei muito preocupada, pois diariamente inúmeras pessoas utilizam este espaço para garantir sua segurança ao atravessar a BR-470 de um lado para o outro. Estes indivíduos nem imaginam o quanto estão propensos ao perigo, razão pela qual decidi trazer este problema ao público, para que juntos possamos obter algum tipo de auxílio para a resolução deste contratempo. O problema se encontra na estrutura de um dos pilares de sustentação dessa passarela, pois embaixo da mesma, uma parte do concreto acabou desmoronando e encontra-se estraçalhado no chão. Por consequência, poderá trazer demais danos para a passarela e, da mesma forma, poderá causar vários tipos de acidentes, como, por exemplo,
cair em cima de automóveis que transitam na rodovia e, do mesmo modo, vitimar pessoas que percorrem no local. Ressaltando que ao lado da mesma encontra-se situado um posto da Polícia Rodoviária Federal. Gostaria que mostrassem a imagem. Como podemos ver no círculo verde, há uma fenda no pilar de sustentação, e era para estar como esse outro pilar no lado direito. No dia 15 de março de 2018, a passarela foi inaugurada em abril do ano de 2011, e acredito que em tão pouco tempo ela deveria estar bem preservada. Entretanto, ao contrário do que se parece, ela aparenta estar precisando urgentemente de reparos em toda a sua edificação. No dia 15 de março de 2018, no campus da Universidade Internacional da Flórida, em Miami, a passarela de pedestres acabou desabando. Ela era a primeira 100% construída com concreto autolimpante. O acidente causou 6 mortes e destruiu 8 carros, que foram atingidos pelos escombros. Apesar da passarela ter características únicas, com 12 metros de largura e 53 metros de comprimento, a estrutura de 950 toneladas foi projetada para resistir a um furacão de categoria 5. Para Amjad Aref, professor do Departamento de Engenharia Civil, Estrutural e Ambiental da Universidade de Buffalo, isso ocorreu por problemas estruturais, pois o vão da passarela deveria ter sido estabilizado com escoras temporárias. O mesmo pode ocorrer em nossa cidade. Desta forma, gostaria de solicitar o auxílio das autoridades competentes para que a resolução desta falha seja efetuada, garantindo a disposição da passarela pelos próximos anos. Agradeço pela atenção. Devolvo a palavra à presidente Camila Coelho para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidenta Camila Coelho, em seu nome os demais vereadores mirins que compõem a mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente e as demais pessoas que nos assistam pela TVL, uma boa tarde. O que é preconceito? Preconceito é juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante as pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente que não tem fundamento crítico ou lógico. O que é preconceito linguístico? Preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, onde não há respeito pelas variações linguísticas, como sotaques, gírias e as demais diferenças entre o determinado grupo. Como preconceito linguístico atende-se com qualquer forma de julgamento depreciativo contra o modo como alguém fala, principalmente pelo fato dessa ter a características regionais, históricas, culturais ou sociais que influenciam na sua estruturação. Preconceito linguístico no Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais, com uma imensa pluralidade cultural que naturalmente se reflete nas dimensões de variações linguísticas que existe nas diferentes regiões. Infelizmente, por culpa da educação linguística, unicamente pautada na gramática normativa, da influência maquinal dos meios de comunicação em massa, o Brasil sofre com uma imensa progresso de preconceito linguístico entre os seus nacionais e humanidade. Nasci no estado de Belém do Pará, trago a minha terra em seu jeito especial de me expressar. Já sofri e muitas vezes ainda sou vítima de preconceito linguístico. Basta ao preconceito, mais respeito e tolerância. Obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Inturn, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial o ex-presidente mirim Enzo Dutra Presoto, e também quem nos acompanha pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde a todos. Há alguns dias atrás, estava olhando uma rede social e me deparei com uma notícia do site O Município de Blumenau, que me deixou muito intrigado. A notícia era a seguinte: preconceito racial dificulta ações de combate à dengue em Blumenau. A matéria tratava sobre 2 agentes de combate a endemias. Um agente com cabelos brancos e olhos claros e uma agente negra com cabelos cacheados. Ao chegar nas residências para fazer a vistoria, dificilmente o morador pedia o crachá ao funcionário com cabelos brancos e olhos claros. Já para a agente negra e com cabelos cacheados, dificilmente entrava na casa sem que o morador entrasse na casa sem que mostrasse o crachá da prefeitura. De modo geral, há certo receio de deixar pessoas estranhas entrarem em nossas casas, por meio de violências, mas neste contexto também há preconceito. No ano de 2017, ocorreu outro caso de racismo em Blumenau. A matéria foi retirada do site G1. Cartazes racistas foram colocados em um poste e na parede da casa de um ativista e advogado negro. O cartaz mostra um desenho de um integrante do movimento neonazista norte-americano, Ku Klux Klan, e os dizeres negro, comunista, antifa, integrante do movimento antifascista. Macumbeiro, estamos de olho em você. Preconceito racial é toda e qualquer forma de expressão que discrimina uma etnia ou cultura por considerá-la inferior ou menos capaz. Existem 3 principais tipos de racismo, que são institucional. É um tipo de preconceito no qual o indivíduo é discriminado e rejeitado, seja diretamente ou indiretamente. Cultural. Esse tipo de racismo defende que uma cultura seja superior à outra. Religioso. Atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. Informações obtidas no site Consciência Negra. Infelizmente, o racismo ainda ocorre dentro das escolas, podendo manifestar-se de maneira nítida e explícita ou de maneira disfarçada. Encontramos casos de discriminação racial cometidos por estudantes, por servidores das instituições e por pais e mães de alunos contra os servidores escolares. Um exemplo é um preconceito com o cabelo, seja cor ou penteado, do estilo afro, tanto com meninos quanto com meninas. Quais são as causas do racismo no Brasil? As causas do racismo no Brasil vêm desde a colonização, o longo período de escravização dos negros, que durou até o ano de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Quais são as consequências do racismo? Muitas pessoas que sofreram racismo acabam se isolando do mundo, da sociedade, podendo ocasionar a depressão e até mesmo levar a suicídio. O que podemos fazer para diminuir o preconceito racial? Temos que educar as crianças a respeitar as diferenças, denunciar, reforçar o respeito e amor ao próximo, e cuidar com discursos preconceituosos, entre outras ações que devem começar desde a infância. No dia 20 de março é comemorado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Esta é uma importante data que reforça a luta contra o preconceito racial em todo o mundo. A Lei nº 7.716/1989, a Lei do Crime Racial. O artigo 1º diz que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Sempre que presenciar ou sofrer preconceito, você deve denunciar. Se sofrer ataques pela internet, tire print, denuncie o usuário e registre um boletim de ocorrência. Para denunciar, diz que sim. A pena para o crime é de 1 a 3 anos de reclusão e a fixação de uma multa. Por isso, sempre denuncie e dê auxílio para a vítima de preconceito. Nunca baixe a cabeça caso sofra um ato de preconceito. Para encerrar, deixo um pensamento. Preconceito, intolerância racial e social, profunda estupidez. Ao final, somos e seremos apenas ossos. Albert Germânio. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, e em seu nome os demais vereadores mirins aqui dessa casa, público aqui presente, e em especial o ex-vereador mirim da legislatura de 2018, Enzo Dutra Presoto, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Caros vereadores mirins, talvez algum de vocês, ou muitos, saibam o quanto eu sou apaixonado pelo futebol brasileiro, pela seleção, pela história e tudo mais. Então, com isso, hoje aqui na tribuna, eu irei falar sobre futebol e heroísmo. E vocês devem estar se perguntando na cabeça, ué, o Matheus vai falar sobre futebol? Sim, eu irei falar. Muitos consideram Ronaldinho Gaúcho, Neymar Júnior, Felipe Coutinho, e entre outros jogadores e ex-jogadores, como heróis nacionais. Mas será que eles são os únicos heróis nacionais? Houve recentemente, no começo do ano, o desastre de Brumadinho, onde foram enviados diversos bombeiros, inclusive alguns aqui de Blumenau. Também, outro exemplo que eu posso citar aqui é de um incêndio que ocorreu numa creche no estado de Minas Gerais, se não me engano, uma cidade na qual eu não me recordo o nome. Que aí, né, nessa creche que pegou fogo, tinha várias crianças e tinha uma professora que sacrificou a sua vida para salvar as crianças. Foram várias crianças salvadas pela essa professora. Eu acho que foi uma coisa que marcou muito as pessoas. Então, esses aí são exemplos de bravura e de heroísmo que as pessoas devem reconhecer também. Outro exemplo que eu posso citar aqui é dos 25 mil militares que foram enviados na Segunda Guerra Mundial para a Itália, para lutar contra os nazistas, sendo que desses 25 mil, 500 e pouco eram daqui de Blumenau, que lutaram com bravura, com patriotismo no coração, lutaram pelo nosso país e pelas nossas famílias. Devemos, sim, valorizar os jogadores de futebol, reconhecer que eles são heróis. Realmente, eu concordo, eles são heróis, mas não devemos valorizar apenas os jogadores de futebol, e sim também outras pessoas, como os médicos, os bombeiros, que às vezes dão a sua vida para salvar uma pessoa, ou aquela professora que, às vezes, acorda às 5 horas da manhã, tem que sair 6 horas da manhã, porque mora em outra cidade, fica a semana toda corrigindo prova. Eles são heróis também, devemos reconhecer eles também. Outra questão aqui que eu quero citar é dos estádios de futebol brasileiro. Eu acompanho muito os jornais, já vi várias notícias dizendo sobre estádios de futebol brasileiro que foram gastos milhões de reais e ainda não foram concluídos, que deixaram lá a obra parada e gastaram milhões de reais. Isso eu acho um absurdo, porque foram tantos milhões de reais jogados no lixo, que poderiam ser investidos na saúde, ou na educação, ou em outros setores daqui. E eu estava vendo algumas semanas atrás sobre um possível novo estádio de futebol brasileiro aqui em Blumenau, que iria ser construído, se eu não me engano, no bairro da Itopava Central. Eu acredito que esse não seria o momento certo para construir, porque nós estamos passando por uma situação difícil na segurança pública, na saúde, na educação, nas creches, nos hospitais, e entre outros. Então, eu acho que isso aí não seria o momento certo, porque eu acredito que saúde e educação são prioridades, e são coisas que está precisando ser investido, porque estamos com uma grande a segurança, a saúde, a educação está muito precária aqui em Blumenau e também em outras cidades aqui no Brasil. Então, acredito que deveria ser investido mais na saúde e na educação, porque são prioridades. E talvez, depois que tiver mais tranquilo a saúde e a educação, ser construído estádios, né, investir. Eu não sou contra construir estádios de futebol brasileiro, mas, tipo assim, como eu citei anteriormente, a gente está passando por uma situação precária na saúde e na educação. E saúde e educação são prioridades. A palavra é sua, Gabriel. Com a palavrinha à parte, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Bem, o seu discurso, vereador mirim Matheus, ele me despertou assim. Você falou do estádio que está para ser construído ali na Itopava Central. Bem, a gente tem outras prioridades em Blumenau, sim. Você citou, por exemplo, a saúde. Vamos voltar um pouco atrás, quando estava na época de vacina aqui em Blumenau, que as vacinas estão totalmente mal refrigeradas nos postinhos de saúde. Elas estão sendo guardadas em geladeiras com termostatos, e daí querem construir estádio de futebol. A gente tem outras prioridades aqui em Blumenau primeiro. Então, meus parabéns pelo seu discurso, e obrigado por ter trazido esse tema aqui, essa casa, para reflexão.
Obrigado, vereador Mirim, pela sua parte. Eu faço das suas palavras o meu pronunciamento de hoje. E é isso, por hoje é isso. Prezada presidente. Com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenberger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidenta mirim, Camila Coelho, demais integrantes da mesa diretora, em especial o ex-presidente mirim Enzo, meus colegas vereadores mirins, público presente e a quem nos acompanha pelos meios de comunicação. A todos, uma boa tarde. Existe registro de que o futebol feminino existe desde 1898, mas no Brasil houve algumas partidas mistas, com homens e mulheres, em 1908 e 1909. Mas a primeira partida feminina aconteceu em 1921. O preconceito sempre foi muito grande, pois era vista como um esporte bruto. Enfim, a primeira seleção brasileira foi convocada em 1988 pela CBF. Assim, ele veio crescendo e, em 1991, participaram da Copa do Mundo. Neste ano, no mês de junho e julho, tivemos a Copa do Mundo do futebol feminino, que ocorreu na França. Nossa seleção jogou bem, porém foi eliminada nas quartas de final, perdendo para a França, a dona da casa. É necessário e urgente mais investimentos para a seleção do futebol feminino. Por que tanta diferença nos investimentos para o futebol feminino com o masculino? Um grande sinal da sociedade que não acredita e valoriza a mulher. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a presidente mirim Camila Coelho, demais integrantes da mesa diretora, todos os meus colegas vereadores mirins, quem nos acompanha pela TVL e pela internet, quem aqui se faz presente, e em especial o ex-vereador mirim Enzo Dutra Presoto. Boa tarde a todos. Hoje irei falar sobre o Braille. Você sabe o que ele é? Braille é um sistema de leitura para deficientes visuais. Quero agora trazer dados sobre a deficiência visual no Brasil. Segundo o IBGE, a pesquisa feita em 2010, no Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência há mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. 528 mil pessoas são incapazes de enxergar, cegos, e 6 milhões de pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal, grande ou permanente dificuldade de enxergar. Como vimos, há muitas pessoas que sofrem com deficiências visuais. Então, esse sistema é de extrema importância para envolver o cego na sociedade, fazendo com que eles se comuniquem e possam ingressar no mercado de trabalho. Esse sistema foi criado por um francês chamado Louis Braille. Ele perdeu sua visão quando tinha apenas 3 anos de idade. Como sofria desta dificuldade, em sua juventude, criou um código para facilitar a vida de pessoas com deficiência visual. Foi com essa deficiência que ele criou o sistema do Braille, que é um código de leitura e escrita tátil para deficientes visuais, ou seja, leitura com as mãos. Esse sistema se baseia de 63 símbolos em relevos e combinações de até 6 pontos dispostos em uma célula, de 2 colunas e de 3 linhas cada. Peço agora que a TVL bote a imagem. Como ali vocês podem ver, esse ali é o sistema do Braille. Obrigado. Comemoramos esse sistema anualmente no dia 8 de abril, que é conhecido como Dia Mundial do Braille. Todavia, o Braille ainda possui alguns problemas. O material impresso em Braille tem um custo bem alto, é pesado
e de difícil manuseio. Ainda mais, faltam profissionais capacitados que saibam ensinar os deficientes visuais. Gostaria de mencionar o trabalho da ACEVALE, Associação dos Cegos do Vale do Itajaí, que vem atuando em Blumenau. As ações e serviços executados são no sentido de garantir a inclusão social do deficiente visual, através do pleno acesso aos serviços públicos que lhes são garantidos em legislação. Eles ensinam aos deficientes visuais artesanato, braille, informática, coral e promovem a convivência. Por mais que os desafios sejam grandes, acho que é de extrema importância o investimento do poder público nesta área, para que desta forma seja possível inserir o cego cada vez mais na sociedade. Obrigada a todos. Ordem do dia. Requerimentos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 66, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de repintar a faixa de pedestres localizada em frente ao Mercado Garcia, número 2327, na rua Professor Max Rampel, bairro Salto do Norte. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a faixa está apagando e por ser uma avenida com grande fluxo de veículos, há risco de graves acidentes. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, eu acredito que houve algum engano, porque eu já apresentei esse requerimento, eu acho que, se eu não me engano, na 7ª sessão ordinária. Então, eu peço para arquivar o requerimento, porque eu já apresentei, então é isso. É, retirar. Retirado pelo vereador mirim ao autor. Requerimento número 67, de autoria do vereador mirim Lucas Sais Luiz. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de recuperar o telhado do refeitório do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Unidade Pedro II. O pedido se faz necessário, pois o telhado está bastante deteriorado, e quando chove, várias goteiras se formam, dificultando o uso do referido espaço pelos alunos, principalmente no momento de fazer suas refeições. Em discussão, com a palavra do vereador mirim Lucas Tais Luiz, para realizar a defesa do seu requerimento. Então, visto que vários acidentes estão ocorrendo no espaço de ensino, vim por meio do meu requerimento pedir ajuda aos nobres vereadores mirins, que votem favorável ao meu requerimento, para evitar os tais acidentes citados anteriormente. Conto com a ajuda de vocês para ajudar o meu colégio. Obrigado e que o arquiteto do universo os abençoe. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 68, de autoria do vereador mirim Andrei Felipe Intur. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de disponibilizar um guarda de trânsito constante nos seguintes horários: das 7 às 8, das 11h25 às 1h15 e das 17h10 às 17h30, na rua Henrique Conrad, próximo ao número 144, na esquina com a rua Joseph Werner. Pedido se faz necessário, tendo em vista que na esquina destas ruas há um grande fluxo de alunos da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Fedese, principalmente nos horários de início e término das aulas, nos períodos matutino e vespertino.
Muitos alunos do período vespertino chegam na escola ao meio-dia e 10 e ficam transitando nas ruas próximas, podendo assim ocorrer um acidente. No último dia 17/6, um aluno foi atropelado no local citado acima. Por sorte, não foi nada grave, mas poderia ter sido. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Inturn para realizar a defesa de seu requerimento. Peço que votem sim, porque esse local tem muito fluxo de alunos da minha escola e, como já foi dito, dia 17/6, um aluno foi atropelado nesse local, mas, por sorte, não foi nada grave e, por favor, aprovem o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 69, de autoria da vereadora mirim Adriele de Mello. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar câmeras de segurança na Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenberger. O pedido se faz necessário, tendo em vista que após as aulas e nos finais de semana, sabe-se da presença de pessoas da comunidade que invadem a escola para utilizar a quadra. Porém, outros também entram na escola para fazer consumo de álcool e drogas, além de depredar o patrimônio público. Em discussão, com a palavra da vereadora mirim Adriele de Mello para realizar a defesa de seu requerimento. Eu peço a todos que votem sim no meu requerimento, pois muitas pessoas invadem o espaço escolar quando acabam as aulas ou quando a escola está fechada. Geralmente, nos finais de semana, eles invadem bastante. E até traria um pouco mais de segurança, evitar possíveis furtos na escola, evitar com que as pessoas quebrassem as coisas que tem na escola, tipo quadra, bancos de refeitórios, mesas, etc. Peço a todos que votem sim no meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 70, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar todos os buracos da rua Alvin Link, bairro Itopava Norte, tendo como ponto de referência o número 44. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o tamanho dos buracos é grande e pode acabar dificultando um veículo ou uma motocicleta, ou até mesmo quem passa de bicicleta nesta rua. Em discussão, com a palavra do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque o local lá tem muitos buracos, e quem me mandou esse requerimento foi um colega meu de escola, e ele disse que o tamanho dos buracos lá está difícil, porque realmente eu vi as fotos, ele mandou a foto, eu infelizmente não tem como mostrar as fotos aqui, porque eu não mandei, mas, bom, o tamanho dos buracos lá está bem grande, pode acabar danificando algum veículo, e isso é bem sério, então eu peço que vocês votem sim no meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 71, de autoria do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar o conserto da calçada localizada na esquina da Rua 7 de Setembro com a Rua Padre
Jacobs, ao lado da faixa de pedestres. O pedido se faz necessário, pois muitas pessoas utilizam esta faixa de pedestres para ir ao shopping Newmarket e ao ponto de ônibus, além da rua ser próxima à Catedral São Paulo Apóstolo, que recebe muitos moradores e turistas. A situação atual pode acarretar em um acidente, além de trazer sensações de abandono ao local. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Efraim Calab Mertens para realizar a defesa do seu requerimento. Gostaria que a TVL transmitisse as imagens. Então, como vocês podem ver, esse ali é o buraco. Eu acho que essa é uma das ruas mais movimentadas da cidade, um dos trevos mais movimentados da cidade. Acredito que muitas pessoas atravessam essa rua, como já foi lido. Então, por isso, eu peço que vocês votem sim ao requerimento, para a gente poder conseguir consertar a rua e deixar a cidade cada vez mais bonita. Obrigada a todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 72, de autoria do vereador mirim Gabriel Yankovski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de instalar uma placa de sentido proibido na rua Vitor Conder, bairro Vitor Conder, na rotatória da praça. O pedido se faz necessário, tendo em vista que é proibido seguir em frente para acessar a rua Doutor Salpet, tendo os motoristas que seguirem a orientação que as placas oferecem. Porém, muitos motoristas seguem na contramão, ignorando a placa e acabam dando de frente com outros motoristas, podendo causar acidentes. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Yankovski para realizar a defesa do seu requerimento. Primeiramente, eu peço à TVL para que passe as imagens. Vereadores mirins, como vocês podem notar, tem uma placa ali que indica para que os motoristas vão para a direita para assim seguirem por aquela rua. Porém, muitos motoristas não prestam atenção nessa sinalização e seguem reto. E ali é uma rua bem movimentada. E acabam, às vezes, dando de frente com outros motoristas, que acaba dando buzinaço, dentre outras coisas. Nunca causou um acidente sério ali, mas pode causar. Então, por isso, eu fiz requerimento para colocar uma placa ali de sentido proibido. Então, peço aos colegas que votem favorável a esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 73, de autoria do vereador mirim Gabriel Yankovski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de instalar uma ciclovia na rua São Paulo, bairro Vitor Conder. O pedido se faz necessário, tendo em vista que há diversos ciclistas que se arriscam ao transitarem por aquela rua, seja pela faixa de ônibus ou até mesmo entre os carros. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Yankovski para realizar a defesa do seu requerimento. Primeiro peço à TVL para que passe o print ali. Então, agora toda a sessão antes da sessão, né? Obviamente, antes de terça-feira, eu estou disponibilizando no meu Instagram para que os meus colegas mandem sugestões de requerimentos. E esse aqui foi ideia do Caio Gromo, meu colega. Ele pede para que seja instalada ali uma ciclovia na rua São Paulo, né? Então, eu moro ali perto, eu sei que é muito difícil para os ciclistas ali que transitam nessa área. Eles têm que ficar se arriscando na faixa de ônibus, às vezes passam ônibus em alta velocidade ali, ou daí ter que passar para
calçado, que atrapalha também os pedestres. Então, seria bem útil uma ciclovia ali. Então, peço que os colegas votem favorável. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 74, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de instalar uma câmera de segurança no túnel que liga o Shopping Neomarket ao Colégio Bom Jesus Santo Antônio, localizado no Rua 7 de Setembro. O pedido se faz necessário, tendo em vista que diversos alunos do colégio se sentem inseguros ao transitar por aquele túnel, havendo até mesmo relatos de assalto em plena luz do dia. Com uma câmera de segurança no túnel, o local ficaria mais seguro e os alunos teriam menos medo em transitar por aquele local. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL para que passe o print novamente. Obrigado. Então, esse requerimento eu recebi ali pelo aluno André Gabriel Bertoli. Ele pede que seja instalada uma câmera no túnel da Rua 7 de Setembro, ali que liga o meu colégio, Bom Jesus Santo Antônio, ao Shopping Neomarket. Isso já é uma reivindicação bem antiga, de outros vereadores mirins, de outras legislaturas do meu colégio. E eu já vinha falando disso desde a minha campanha, desde o ano passado. Já. Esse é um tema assim, de extrema relevância, por causa que um monte de alunos do meu colégio passam ali por aquele túnel para ir para o shopping almoçar, e eu já venho escutando relatos de assaltos, dentre outras coisas. Então, é um problema bem sério ali. Eu já até tinha mandado e-mails para as secretarias para saber se o túnel é de responsabilidade ou do shopping ou do poder público. Porém, até agora não obtive resposta. Então, com ali a sugestão do André, eu decidi trazer o requerimento aqui e peço aos colegas que votem favorável. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Apenas para deixar avisado, o vereador mirim Andrei votou favorável no último requerimento. Requerimento número 75, de autoria da vereadora mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar uma faixa elevada para a passagem de pedestres em frente à Escola de Educação Básica Professor João Widmer, localizada na Rua 4 de Fevereiro, número 64, bairro Itopava Norte. O pedido se faz necessário, tendo em vista que, neste local, passam muitos estudantes nos horários de aula. Uma faixa elevada traria mais segurança para os indivíduos que passam por aquele local diariamente, evitando acidentes. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho para realizar a defesa do seu requerimento. Eu gostaria que votassem a favor do meu requerimento, pois, em frente à minha escola, os carros passam em alta velocidade e pode acabar causando vários acidentes por conta da alta velocidade em si e também porque os alunos têm dificuldade para atravessar a rua. Por isso, peço que votem a favor para que possamos evitar tais acontecimentos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 76, de autoria da vereadora mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura.
Providências no sentido de restaurar o pilar de sustentação da passarela em frente ao Norte Shopping, bairro Salto do Norte, BR 470, número 3000. O pedido se faz necessário, tendo em vista que um dos pilares da passarela acabou desmoronando, podendo trazer complicações para as pessoas que fazem uso da mesma diariamente, sobretudo dos automóveis que transitam a rodovia localizada embaixo da passarela. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho para realizar a defesa do seu requerimento. Eu gostaria que votassem a favor do meu requerimento novamente, pois, como disse em meu discurso, a passarela pode acabar desabando, causando vários acidentes, tanto para os automóveis que passam pela rodovia, quanto para as pessoas que transitam na passarela diariamente. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 77, de autoria do vereador mirim Gabriel Heitzberger. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de repintar a sinalização horizontal da Rua General Osório, iniciando em frente à Cooper até o Clube de Caça e Tiro Velha Central. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o risco de acidentes e atropelamento é expressivo em razão da ausência de sinalização em vários trechos. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que votem sim ao meu requerimento, pois a sinalização não se encontra muito boa, causando risco de acidente, e muitas pessoas já requeriram isso para mim, não foi algo só meu. Então, peço que votem sim ao meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 79, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de implantar mais ciclovias nos bairros de Blumenau. O pedido se faz necessário pelo fato de não existirem ciclovias suficientes nos bairros de Blumenau, apenas no centro. E a instalação pode ajudar tanto o meio ambiente, tanto ajudar a desafogar o trânsito. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para realizar a defesa de seu requerimento. Eu quero pedir que vocês votem favorável nesse requerimento, porque ele tem a ver com o meu discurso também, porque não tem ciclovias suficientes, eu acredito, nos bairros de Blumenau. No centro, a gente sabe que tem em vários lugares até, porém, nos bairros é uma situação um pouquinho mais complicada. Então, se for viável, seria melhor que essas ciclovias fossem instaladas, tanto para os ciclistas terem uma segurança maior, e para as pessoas que não têm esse hábito, talvez até criarem ele para ficar mais fácil para todo mundo. Então, eu peço que vocês votem favorável nesse requerimento. Com licença, o requerimento número 78 foi retirado pelo vereador mirim. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 80, de autoria da vereadora mirim Yasmin Souza da Silva. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura.
providências no sentido de realizar a manutenção da quadra de esportes da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, localizada na Rua Benjamin Constant, número 630, Escola Agrícola. O pedido se faz necessário, pois a escola vem sofrendo há anos com rachaduras que aumentam há alguns meses. Além do que, em dias de chuva, os alunos não podem usar a quadra, pois fica molhada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Em discussão. Com a palavra, a vereadora... Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 29 de julho de 2019, às 9 horas da manhã, nesta Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.